Vamos lá. Vamos mais para um bloco de funções. E basicamente a função ele vai servir para dividir problemas maiores, né, em vários outros menores. Ou seja, que vai facilitar a encontrar de repente algum erro. Ou seja, ela separa os programas em vários blocos em que as funções elas são compreendidas de forma isoladamente. Ela é definida através de um tipo de função. Ela é dada por uma função que é dada por uma lista de parâmetros. Esse tipo de função ela também pode dar o valor de return. Essa lista de parâmetros ela também é opcional e também pode ser do tipo void, que o void não vai retornar coisa alguma. E também ela possui o corpo da função, que é onde estão todos os seus casos, e o corpo de função. O return ele tem algumas funções que seriam de avaliar a expressão, converter o resultado e o tipo da função. Ele também retorna de repente o resultado. E também termina a função que vai até para uma próxima instrução, porque na função ele pode ter diversos tipos de instruções, certo? Ok, aqui eu vou dar um exemplo de uma atividade de como foi que eu fiz. Esse é uma questão do laboratório. Então, esse programa, essa questão, ele está pedindo que você elabore um projeto de desenvolver 3 funções que serão utilizadas pelos demais programas de equipe. Que ela vai ter a função de INSS, em função de imposto de renda e a função de salário líquido com desconto, certo? E também ela vai dar aqui alguns tipos de dados que é para você utilizar como base para realizar alguns cálculos. Ou seja, vamos incrementar até alguns Cs na questão. Vamos lá. Abrindo o CodeBlocks, nós vamos começar a inserir o nosso código. A primeira coisa que eu devo fazer a trabalhar com função, eu tenho que fazer a declaração das minhas funções. Para essa atividade, que eu vou ter a função INSS, função de imposto de renda, a função de salário líquido com descontos, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um float, porque eu vou declarar que é um número real e de simples precisão, né? Então o INSS vai ser um float, lembrando que eu vou trabalhar com valores reais, ou seja, 115,95, enfim. Vou dar o float. Vou dar o teclado. Vou informar um outro float que vai ser para o IR, que é o imposto de renda. O float, outro float, salário líquido. Float salário líquido. E o float descontos. Após isso, eu vou começar a fazer a minha chamada das funções. Deixa eu deixar esse return para não me atrapalhar. Lembrando que o meu int vai ser a minha chamada de função. Após eu ter declarado todas as minhas funções, eu vou fazer a chamada. Eu chamo todos eles de volta. Salário, o salário líquido, descontos, DC, US, L. Vamos lá, de repente fazer as chamadas. Vou pedir para informar o salário bruto.
Então, ele vai enviá-lo. Ele vai ler o salário. Esse salário que está na minha chamada da função, que ele é um float. O INSS. Já já eu retomo aqui. CEALTO, imposto de renda. Ele vai chamar IR, que é o imposto de renda. Vou chamar também o salário líquido. Que ele faz parte da função salário líquido, que é salário, e para finalizar, o total de descontos, que ele vai estar chamando os descontos, que foi dada na declaração das funções, que ele é um salário também. Vai retornar o quê? 0. E agora eu vou começar a minha definição das funções. Float. O que é que tem no float do INSS, que é o que a questão está pedindo? Eu vou ter que desenvolver 3 funções que serão utilizadas. Vou fazer a primeira função INSS. Ele, por si, ele vai ser um float. Que, por sua vez, é um float salário. No float salário, eu vou ter os descontos que foi declarado na chamada. Desc salário, Desc INSS. Vai ser o salário vezes 0,085, que é a que a função ele está informando. Então eu vou retornar return this INSS. Essa daqui é a minha primeira definição da chamada, certo? Para calcular esse salário, eu vou fazer com base aos cálculos de INSS que ele foi dado na questão. E ele vai retornar return desconto de INSS. A próxima definição de função que eu vou fazer, vai ser o float de imposto de renda, que ele também é o float salário. Vou abrir chaves. Então, vai ser a mesma coisa. Um float de base de salário. Que é o vale IR, ele vai ser igual a 0, porque ele vai começar com 0, senão ia começar o contador ia começar a partir de 1, então que esse seria o número 2, então a gente tem que sempre começar com 0. Base de salário vai ser o salário
informado menos o INSS, que é o salário, sempre declarando o tipo de função, declarando as funções que foram definidas. Logo após, eu coloco um if. Porque esse if vai ser uma condição, porque se um valor for tal, o cálculo vai ser feito de forma diferente. Se base salário for maior do que 1.500, eu tenho uma condição, vai ter uma condição a ser realizada. O meu cálculo vai ser valor de IR vai ser igual a salário vezes 0,15. Então, depois esse valor de R vai receber o valor salário que foi informado pelo usuário vezes 0,15, que o salário dele, no caso, vai ser subtraído, certo? Fecho aspas. A outra condição é o if, próxima condição, se a base de salário for maior do que 500 e base de salário for menor que 1.500, menor ou igual a 1.500, eu tenho outra condição a ser feita. Abro novamente as chaves, vale IR vai ser igual a salário vezes 0,08. Daí eu vou terminar return vale IR, valor do imposto de renda. Então eu estou terminando mais uma função. Agora eu vou começar a última função que o programa pediu, que é o float salário líquido, que vai ser float salário. Float, eu abro as chaves que vai tudo para dentro da função. Eu vou retornar return salário menos descontos salário. Ok. E agora float os descontos. Float salário. Abre chaves. Então, eu vou retornar o valor final. INSS, salário, fecha, mais IR, salário, ok. Vamos ver se dá tudo certo. Lembrando que a primeira coisa que eu devo fazer eu tenho que declarar todas as minhas funções que eu vou utilizar. Um float, estou utilizando o float porque é um número real simples de precisão. Eu poderia muito bem usar um int, poderia muito bem usar um double, mas aqui eu estou trabalhando com números que são números reais, no caso com vírgula.
O próximo passo, eu vou ter que fazer a minha chamada das funções. Vou ter que chamar todos esses dados que foram informados na minha declaração. E logo após, eu tenho que fazer a minha declaração, a minha definição de todas as funções. Essa definição é de como ela vai ter que ser feita esses cálculos. Após isso, vamos ver se deu algum problema. Vamos, deu problema aqui. Devo ter esquecido um ponto e vírgula. Algum outro problema? Float. Outro. Opa! Esse valor de imposto de renda. O que é que eu estou esquecendo? Return. Blá. Ok. Ok. Valor salário líquido. Float, salário líquido. Ah, ok. 2 chaves. Ele agora vai informar. O meu salário bruto foi de R$ 4.300. O meu desconto de INSS foi 356, o imposto de renda foi 645, meu salário líquido final foi 3.200 e o total dos descontos. Ok, é isso. Função super simples.